Pedro e o amor. Pedro era um miúdo com 9 anos, tinha olhos castanhos cor de mel, um sorriso carinhoso, cabelos castanhos e olhava o mundo como se fosse um lugar mágico. Conversava com os animais, chorava sempre que algum morria. Tinha um gato e uma gata, chamavam-se Nitinho e Sandoca. O gato era branco com listas amarelas e a gata era preta. Quando ele chorava, a gata pulava para cima dele e só o deixava quando o via sorrir. Naquele mundo do pequeno Pedro havia uma pata amarela e um cão chamado Farrusco. Pedro era uma criança profundamente só. Havia na solidão uma despedida que lhe despedaçara o coração. Era uma miúda da sua idade que partira para um país distante. Havia um carro de chapa a pedais que trazia alegria aos miúdos do bairro. Pedro vivia numa aldeia do interior. As plantas e os animais eram o seu mundo. Lembro-me de o encontrar só, nos seus pensamentos, sentado à beira do regato, rodeado de rãs e salamandras. Pedro gostava de conversar com os velhotes da terra. Ouvia as suas histórias e inventava histórias que lhes contava nas tardes do verão, aquelas tardes quentes que parecia que não acabavam nunca. Naquela aldeia, todos os anos em outubro, havia uma feira. Nessa feira havia um comboio fantasma e um circo onde tomava um mágico que usava um facto muito brilhante com estrelas estampadas, luas e sóis. Pedro conhecera o mágico no dia em que foi ao circo. Desde esse dia que, enquanto o circo ali permanecia, todos os dias ia assistir às sessões de magia. De tal forma ficou conhecido que o mágico deixava-o entrar sem pagar. Na verdade, durante aqueles momentos em que assistia à magia, Pedro sentia-se muito feliz. Chegava a acreditar que as pombas surgiam mesmo por obra de alguma intervenção de um anjo. Pedro foi crescendo, mas em outubro, quando o circo voltava, ele encontrava-se todos os dias com o seu amigo mágico. Conhecia os póneis e até afagava a tromba do velho elefante, dando-lhe cenouras. Na escola, Pedro era famoso pelas redações que fazia. Inventava histórias nunca sonhadas. Pedro era frágil, ficava muitas vezes doente e o professor às vezes chamava-lhe morto-vivo, mas em compensação poupava-lhe algumas reguadas. Havia o padre que usava um traje preto e parecia uma figura retirada de um filme de terror. No Natal costumavam receber um carrinho de plástico. O padre dava-lhes umas revistas para eles venderem. O tempo foi passando. Pedro ensinava os velhotes a ler e a escrever, ou, quando a tarefa era mais complexa, aprendiam a assinar o nome. Durante todo este tempo, Pedro continuou a visitar o mágico e a acreditar na sua magia. Numa tarde, quando saiu do circo, encontrou uns amigos que o interpelaram sobre a sua fixação nas sessões de magia. Riram-se dele. Disseram-lhe como eram feitos aqueles truques. Pedro ficou triste como a noite, mais escura de todas as noites. Não poderia ser verdade. Há anos conhecia o mágico. Ele erguia as mãos na direção do céu. A magia era obra de um anjo. Ele não o poderia ter enganado durante tantos anos. Naquela noite não dormiu. No dia seguinte iria falar com o mágico. Estava decidido. No dia seguinte voltou ao circo e falou com o mágico. Após algumas hesitações, o mágico confessou o truque. Foi uma das tardes mais tristes na vida de Pedro. Como era possível ele ter a coragem de o enganar durante tantos anos? Tinha-o como um grande amigo. A partir daquele dia, Pedro nunca mais voltaria àquele circo. Pedro cresceu. Aos 16 anos foi trabalhar para uma fábrica. Trabalho duro com tratamento próximo da escravatura. Mais tarde entraria para a universidade. Trabalhava de dia e estudava de noite. Foi nesse tempo que conheceram uma miúda linda
Chamava-se Nona, tinha uns olhos lindos, castanhos, e tinha um corpo de princesa. Lembro-me de os ver, todos embrulhados num só, mergulhados em beijos e abraços naqueles bancos de jardim. Consta que ela estava a estudar em Portugal, mas era estrangeira. Pedro e Nona estavam sempre juntos. Consta que passavam as noites juntos. O tempo passou. Uns 3 anos depois, Pedro caiu numa tristeza profunda. Largou a faculdade, perdeu o emprego e passou a deambular pelas ruas, sem destino ou razão. Lembro-me de o encontrar a chorar num banco de jardim. Aproximei-me dele e conversamos. Perguntei-lhe pela namorada. As lágrimas escorriam, cavando sulcos no seu rosto cansado. Os olhos estavam vazios da procura. A única frase que eu ouvi pronunciar foi: a magia de Nona era igual à magia do velho circo. Alguns meses depois, Pedro desapareceu nas margens do rio Tejo. Consta que se despiu e numa noite fria se atirou à água. Encontraram as suas roupas e uma carta que começava: para ti, Nona, vou amar-te para sempre. Não tive alternativa. Viver sem ti era muito pior que a morte.